Bom, a gente, esse mês, está terminando o tal do agosto. Bom, por que eu estou falando que está terminando o tal do agosto? Porque eu já falei antecipadamente em setembro. E o mês de setembro é um mês particularmente, eu vou dizer, complexo para quem trabalha na área psicológica, psiquiátrica, enfim, para quem trabalha com o ser humano e os seus sentimentos. Bom, agora, partindo de hoje para setembro, eu vou fazer, digamos, dois vídeos, ou dois conjuntos de vídeos, onde vai haver uma divisão muito interessante. Quando eu vou falar dessa divisão interessante, a divisão interessante, se vocês olharem aqui, primeiro em cima está escrito setembro amarelo porque é a cor que a Organização Mundial de Saúde deu para o mês que é dedicado à prevenção do suicídio, essa coisa toda. Bom, aqui do lado dessa parte da folha, nós temos ali escrito bullying. Aqui versus suicídio e embaixo eu dividi em dois campos. Isso aqui parece coisa de professora e realmente eu acho que é coisa de professora. Por quê? Por que o suicídio e o bullying? Porque aqui no consultório, nas literaturas que a gente está vendo fora do Brasil, no Brasil, aquela coisa toda, quando eu era criança, menina, costumavam chamar de fazer troça. Fazer troça era alguma coisa que as pessoas comentavam da gente e que deixava a gente meio chateado. Então, aqui no momento agora, o que eu estou falando do bullying, e às vezes não. No momento atual, o bullying está cada vez se tornando mais complicado, porque antes 10, 12 pessoas fariam troça de mim. Hoje, de repente, se eu quisesse ou imaginasse, eu poderia colocar 1000 pessoas na internet fazendo troça de mim, ou colocando algum problema meu, que de repente eu nem sairia mais a nível de amigos, de casa, aquela coisa toda. Bom, porque essa questão dos dois vídeos é que eu já atendi, estou atendendo o tal do bullying, e esse tal do bullying está aqui deste lado, e este lado aqui está o suicídio. Só que, na realidade, no meio disso aqui, existe uma coisa que eu comecei no mês de agosto, que foi a tal da depressão. Então, se o que eu vou falar nesse momento, a divisão, no momento agora, eu vou fazer com vocês uma história, neste vídeo, de um bullying que, apesar da pessoa ser fantástica, o bullying deu errado ou certo. Errado é porque ele acabou no suicídio. E o próximo vídeo que eu vou fazer, eu vou colocar onde o bullying, de repente, transformou aquela pessoa em uma pessoa excepcional, porque aí existe cada cabeça uma sentença. Então, hoje nós vamos partir desta pessoa que eu falei, daquela que associou bullying, depressão, suicídio e esse tipo de coisas. Bom, esse senhorzinho aqui, esse pequeno jovem bonitinho, esse cavaleiro chama-se Vincent van Gogh. O nome Van Gogh todo mundo conhece. Vincent, talvez muita gente não conheça. E quando é colocada essa foto dele, mostra na foto, quando é colocado uma coisa abaixo, que ele aparece uma criança mais triste, uma criança mais melancólica. E realmente, se a gente olhar para o rostinho dele, eu já vou chegar num momento onde a melancolia dele vai aparecer, mas esse aqui é um menino de 13, 14 anos. Bom, esse menino aqui, ele era filho deste casal. Este casal, e a origem dele, ele era holandês. E o pai e a mãe, um casal tradicional, com um detalhe. O pai dele, ele era um pastor protestante. E essa família, depois, num outro vídeo eu vou colocar a família inteira, essas pessoas aqui, eles, como ele era pastor protestante, ele podia viver numa casa que ficava ao lado da igreja. Então, a igreja que esse casal aqui vivia, eu quero que vocês prestem bastante atenção nos detalhes, porque dizem que detalhes são os que fazem a sentença. Bom, como eu estava falando, esse casal de pastores, e eles ganharam o direito de morar perto da igreja, que casualmente do lado ficava o cemitério dessa igreja. Bom, aí se vocês me colocarem, essa folha aqui, ela existe em alguns lugares. Eu tenho uma literatura muito grande sobre Van Gogh, porque depois vai ter um quadro que eu vou falar sobre ele, mas eu sempre gostei dele desde menina,
desde menina, porque, sei lá, talvez ele tenha sido uma das primeiras histórias psiquiátricas que eu li, ou porque eu gostava da pintura, mas de qualquer forma, ele sempre me atraiu. Esse lugar aqui chamava-se Grot Zundert, e aqui, se vocês olharem, num ladinho aqui, tá o cemitério. E o detalhe, por que eu estou colocando isso aqui? Bom, quando o casal, aquele casal que eu mostrei para vocês, casou, eles tiveram um filho, o filho mais velho, e esse filho mais velho recebeu o nome de Vincent van Gogh. E esse menino morreu cedo de febre, de uma doença infantil, e em seguida veio o segundo irmão. O segundo irmão e a família, por algum motivo, por alguma coisa que às vezes a gente não entende muito, eles deram para o menino que nasceu, o segundo menino, o mesmo nome de Vincent van Gogh. O Vincent número 1 estava enterrado do lado da casa. E o Vincent número 2 nasceu e se criou disso aqui. Então, vejam bem, eles moravam aqui, havia um enterrado com nome, um que ficava talvez brincando com as outras crianças, aí aquela carinha séria que eu coloquei lá para vocês, será que aquela carinha séria, aí existem contos em várias literaturas, onde existia uma brincadeira com os meninos, os amiguinhos dele, as pessoas que estavam ali. Olha, Vincent, tu já foi enterrado, viu? Tu já morreu, Vincent, tu já foi enterrado. Ou seja, aquele clima de gozação, no caso, a gente hoje em dia dá vários nomes. Pode ser bullying, pode ser brincadeira, mas isto aqui é a história daquele rapaz que eu estou colocando, que eu comecei para vocês. Bom, aí pulando deste aqui do Grotzudo daquela época, esse quadro aqui é o quadro épico dele. Chama-se Os Girassóis. Há uns anos atrás, eu fui presidente de uma Sociedade Internacional da Criança e foi um congresso enorme no Itaimbé. E quando eu fui abrir a palestra, fazer a apresentação de todo mundo, eu coloquei a abertura da palestra, esse quadro aqui, que seguramente, se tem 10 mais caros do mundo, esse é um dos 10 mais caros do mundo. E eu abri a palestra, porque eu sempre gostei de pintura, essa coisa toda, e coloquei e fiz a palestra. Eu recebi gente da Europa, de tudo que era lugar, e achei que seria interessante uma maneira de receber os estrangeiros, aquela coisa toda. E quando terminou a minha palestra, várias pessoas me cumprimentaram, e aí aconteceu uma coisa muito interessante. Uma pessoa muito, entre aspas, ilustre e culta daqui da cidade, veio me cumprimentar e disse assim: Fátima, tua palestra foi excepcional. Adorei o que tu falou sobre criança, aquela coisa toda. Só que por que tu não botou um quadro mais bonito no começo? Um quadro com flor vermelha, com rosa branca, aquela coisa toda. Como eu estava comentando, as pessoas me cumprimentaram e, como eu tinha comentado antes com vocês, uma pessoa veio e me colocou uma observação. Eu diria que é uma observação construtiva ou talvez criativa. Bom, naquele dia eu fiquei um pouquinho chateada, mas tudo bem. Ele pediu que eu podia colocar ou rosas vermelhas ou não sei o que brancos, só que esse quadro aqui, se existem 10 no mundo que custam caro, esse é um dos 10. Só que o problema é que a gente não vai saber quanto custa, porque ele é invendável. O quadro, Os Girassóis do Van Gogh, não tem preço. Vocês imaginam essa pessoa que eu vou falar agora, para vocês verem como o ser humano, às vezes, é maltratado, e aí eu coloquei o tal do bullying. Né? Eu estou juntando essa série de coisas para ver o que às vezes a vida faz e onde é que a vida leva a gente. Bom, se por eventualidade a gente for falar do nosso Van Gogh, eu trouxe aqui para vocês algumas coisas que acho que vocês vão gostar. Em primeiro lugar, ele foi um rapaz que praticamente não conseguiu trabalhar. Ele gostava de pintura, aquela coisa toda, e num determinado momento ele começa a pintar e ele está sendo subvencionado. Ele não se acertava com empregos, aquela coisa toda, e alguém, que depois eu vou contar para vocês quem foi esse alguém começou a sustentá-lo, a dar dinheiro para que ele aprendesse pintura. Só que quando ele resolveu começar a aprender a tal da pintura, começou a acontecer a mesma coisa com ele. Quando ele chegava nos lugares, alguém já fazia fofoca, ou alguém já contava do tal do Vincent, e ele foi se tornando uma pessoa problemática.
e tem momentos aqui que eu vou mostrar para vocês, e na outra palestra também, que ele era uma pessoa que não conseguia se adaptar bem, e hoje em dia a gente diria que ele teria que ir ao psiquiatra, porque ele era arredio, ele talvez usasse muito cigarro na época, fazia poucos amigos, e de uma certa forma quando ele pintava, as pessoas começaram a olhar os quadros dele e nem um quadro dele foi vendido durante a vida dele. O único vendido da vida dele, daquele lá que não tem mais preço hoje em dia, no caso, o irmão dele simplesmente comprou o quadro como se alguém tivesse comprado, porque ele estava armazenando os quadros do irmão. E essa pintura aqui, por que eu coloquei a pintura? Porque ela trouxe a arte moderna. Ele, dá para dizer com toda tranquilidade, se alguma vez a pintura deixou de ser aquela pintura plástica, aquela que fazia reproduções, e começou a ser, sei lá que tipo de pintura, a pintura da imaginação, a pintura de uma imagem diferente, esse aqui foi dos quadros que ele começou a fazer. Então, os que eu vou colocando para vocês, esse aqui, ele colocava um nome neles, antes colocava um nome de divindades, aquela coisa toda, e ele colocava os nomes Campo de Milho e Ciprestes. Isso aqui foi feito no final de 1889. Bom, este aqui que eu vou colocar para vocês, ele já tinham passado 10 anos. Bom, lá é 89, aqui é 99. Se vocês forem comparar aquele quadro com este, o estilo já vem mudando todo. Ele já é como se um vento estivesse passando na tela. Eu já vi todos esses quadros ao vivo em museus do mundo e vocês olham para isso aí e a sensação que dá é que realmente está passando o vento. Bom, quando ele começou a fazer isso aí, naquela época, o retrato ainda era o grande império e a pintura figurativa certa, igual àquela. Se era uma árvore, a árvore tinha que ser igual à árvore. Só que a árvore dele aqui não tinha nada a ver com a árvore, era uma outra árvore. Daí a questão da arte moderna. E essa transição de uma é que, com a cabeça do pintor e com a interpretação dele, qualquer árvore poderia ser totalmente diferente. Em 10 anos, ele fez uma evolução fantástica com a pintura. E, nessa época, ele já vivia no interior, ele era uma pessoa realmente complicada e, neste período aqui, entre 1889 e 1890, que depois eu vou colocar, ele começou a ter crises de depressão, irritabilidade, nervos, acabou sendo internado em um hospital psiquiátrico, porque aquela situação toda que já tinha acontecido na infância, à medida que ele foi vivendo, esse pintor aqui, quando viram isso, realmente esse cara deve ser louco. Só pode ser louco, porque ele não sabe nem pintar direito as coisas. Ou seja, isso aqui era uma pintura errada na época dele. Se vocês me derem esse errado hoje, barbaridade, eu nunca mais vou sair do meu iate e vou convidar 360 pessoas para viajar comigo o mundo, porque com esse quadro aqui eu compro o iate e viajo o mundo. Né? Bom, mas de toda maneira, 89... 90 ele foi no hospital psiquiátrico, ficou internado, de repente acabou saindo do hospital e quando ele sai do hospital, ele já lá no hospital, e depois da saída, em 90, se vocês olharem a pintura dele, ela está sendo cada vez mais estilizada, mais organizada de uma maneira que, se vocês me perguntarem se alguém daquela época ia dar 5 pila por isso aqui, eles simplesmente iriam. Como hoje em dia você sabe que muitos quadros deles foram para, tipo, ser armazenados em algum lugar e houve gente que pintou em cima. Então, hoje em dia se sabe que no mundo existe em algum lugar, em algum momento, quadros de Van Gogh pintados por cima pela Fátima Deitos. A Fátima Deitos nunca pintou isso aqui. Agora, alguns pintaram com Van Gogh e isso ainda hoje é uma das grandes carreiras da história. Quando eu digo carreira, tem gente que dedicou a vida para saber, de alguma maneira, onde é que ele teria passado, visitado os museus, conversado com as pessoas, indo nas residências para ver se existiria algum quadro que datasse dessas épocas aí. Bom, isso aqui é a pintura de Van Gogh e essa aqui é o Van Gogh. Agora, se vocês olharem para cá, eu tinha falado do bullying, né? Bom, ele continuava sendo um cara que não fazia nada, que não ganhava dinheiro, que era sustentado pelo irmão
E as pessoas que se aproximavam dele, de uma certa forma, eu diria que faziam um pouco caso. E nesta época desse quadro aqui, ele se apaixonou por uma prostituta. E essa prostituta tratou ele bem, enfim, deve ter feito as artes próprias da moça. E ele se apaixonou por ela e queria casar com ela, queria ter uma família, aquela coisa toda. E, de repente, quando ele voltou, talvez procurá-la, ela disse que não queria ficar com ele nem nada. E aí ele começa com uma coisa que eu falei antes. O que é autoagressividade? A grande autoagressividade é me matar. Se eu resolver me matar, bom, aí eu vou violar a minha vida. Aqui ele começou a cortar a ponta da orelha. Então, se vocês colocarem esse quadro é um quadro trágico, é um quadro impressionante. Claro que ele é impressionante para quem entende de arte, porque tem gente que olha para isso aqui e acha uma porcaria. Só que a porcaria, eu seria capaz de escrever um livro inteiro de 400 páginas sobre esse quadro aqui. Por quê? Quando o bullying começa de uma maneira suave, gentilzinha. Aí ele vai ficando um pouquinho mais pesado, um pouquinho mais pesado. No momento que a prostituta deve ter recusado, agora eu imagino, dentro da minha imaginação psiquiátrica, que ela tenha dito, bom, eu tenho coisa melhor que tu, ou eu não vou casar contigo, deve ter sido alguma coisa desse tipo. E ele corta a orelha, e quando ele corta a orelha, bom, aí a vida dele começou a ter um verdadeiro retrocesso, e algum tempo depois, ele resolveu que a vida dele não valia mais a pena. Eu não vou colocar nenhum quadro disso, mas em um determinado momento ele saiu e foi para esses lugares que ele pintava e se deu 2 tiros. Se deu 2 tiros, um quase no ombro e um mais abaixo. Ele queria fazer no coração, mas eles foram, vamos dizer assim, meio deslocados, mas não podia tirar a bala nem nada. O irmão dele foi chamado e depois dos tiros ele durou ainda. Existem algumas coleções e biografias que dizem que ele durou mais 3 dias, 4 dias, 3 dias, 4 dias, mas basicamente ele estava com 30 e poucos anos. Na realidade, ele estava com 30 e poucos anos porque era esse moço aqui, o suicídio dele foi logo depois disso aí. Bom, aqui eu espero que vocês tenham entendido o Vincent van Gogh. E para terminar o Vincent van Gogh, esse aqui eu fiz questão de achar um retrato dele. O nome dele é Theo van Gogh. Esse rapaz, não foi feito bullying com ele, e ele foi o irmão mais novo, extremamente bem-sucedido, ele ficou rico, ele conseguiu sustentar o irmão, ele conseguiu se aposentar como uma pessoa com excelente, digamos, prefácio de coisas boas que ele poderia fazer depois. Quer dizer, o dinheiro para ele ia servir para a vida dele. Tanto que ele foi o que atendeu o irmão e teve um final de vida super interessante, se vocês perguntarem. Ele era um homem bem-sucedido, ele tinha cuidado do irmão, ele, enfim, daria para dizer que ele tinha uma família muito linda, tinha uma esposa linda, aquela coisa toda, e extraordinariamente, nem um ano depois deste aqui, ele apareceu alguma coisa, ele começou a definhar e praticamente um ano e pouco depois ele veio a falecer também. Então, os irmãos Van Gogh devem ter se encontrado no céu. Bom, os irmãos Van Gogh se encontraram e Van Gogh tinha um quadro que estava com este aqui e o resto com outras pessoas. Só que este aqui, ele já tinha começado a espalhar os quadros do irmão e, como é que se vai dizer? Eu não sei, mas aí começa aquela coisa, porque morreu, e porque isso, e porque aquilo. De uma certa forma, hoje em dia dá para dizer que o pintor mais conhecido do planeta é Vincent van Gogh. E, no caso, quando eu estava falando no começo do tal do bullying. Bom, no próximo vídeo eu vou mostrar para vocês o que o bullying pode fazer com uma pessoa. Van Gogh, para mim, como psiquiatra, ele teve a autoimagem dele desrespeitada, descaracterizada, ele cortou a orelha, aquela coisa toda, ele era um autoagressivo. Por que ele era um autoagressivo? Porque, de alguma maneira, as pessoas disseram para ele que até morto já estava, quer dizer, se nem vivo sou. Isso aí,
para mim, caracteriza perfeitamente, e eu só encontrei até hoje um livro que não é em português, onde dá a biografia do Van Gogh e fala do bullying claramente como talvez o responsável principal pelo suicídio dele. Veja bem, pelo suicídio. Ou seja, talvez na cabeça dele ele fosse tão porcaria ou tão ruim como as pessoas que se suicidam e fazem bullying. Bom, como é que elas vão? Hoje em dia, bullying tem, como eu disse para vocês, 10, 15 pessoas, mas de repente pode ser 1.000, 2.000, 3.000 na internet. E a questão disso que eu coloquei para vocês hoje em dia é a coisa negativa. Bom, o bullying só pode ser negativo. Bom, eu disse para vocês que eu ia fazer 2 vídeos. Esse vídeo aqui é um vídeo de bullying onde, dependendo da pessoa, o bullying pode destruir. Ou então, dependendo da outra pessoa que eu vou apresentar para vocês, o bullying pode construir e fazer se tornar uma rocha. Então, o que eu estou falando? Em primeiro lugar, muitas pessoas me procuraram nos meus 50 anos de profissão por bullying. E, para meu prazer enorme, tem uma pessoa que veio aqui, ele não mora mais no Brasil, ele veio aqui com 17 anos, ele queria largar o 2º grau, aquela coisa toda, e por causa do bullying, em função do... ele era muito branco, aquelas pessoas que tinham uma aparência diferente. E eu comecei a tratá-lo e fiz com que ele tentasse fazer o vestibular. Ele fez fez o vestibular de engenharia, e eu acompanhei durante o curso todo. Ele vinha aqui, e aquela pessoinha, no começo, ele começou a fazer engenharia, e quando ele vinha nas consultas, ele me falava de som, sonoplastia, e dos engenheiros de som. E à medida que ele vinha vindo, aquilo ia aumentando. Quando ele saiu daqui do consultório, do Brasil, ele foi embora. Foi embora, se despediu de mim. Ele foi meu paciente praticamente os 5 anos da engenharia, e ele foi para a Europa, porque eu tinha dito para ele que eu também, quando era pequena, novinha, eu tinha ido para a Europa porque lá me tratavam bem. E ele se entusiasmou com a tal da Europa e foi. Bom, para encurtar a conversa, hoje em dia ele é uma sumidade mundial, e claro que eu não vou colocar o nome porque seria antiético, mas eu procuro na internet e vejo as obras que ele faz. Hoje em dia ele é um especialista em fazer teatros, anfiteatros, os teatros que essa pessoa que foi meu paciente, quando eu digo paciente, não gosto da palavra paciente, eu acho meio complicada. Eu gosto de gente que eu cuidei e de gente que foi minha amiga. A palavra paciente eu uso às vezes porque as pessoas estão acostumadas, mas eu de verdade não gosto muito dela. Mas total que esse moço maravilhoso, que eu não posso te usar o nome, ele é uma autoridade mundial em teatros, cinemas, anfiteatros, tipo assim, se a Taylor, não sei lá como é que é o nome dessa bonitona aí que veio aqui no Brasil, se vão para algum lugar, a acústica dos grandes lugares da Europa e dos Estados Unidos, criados nos últimos anos, ele foi embora daqui faz uns 20 anos, são obra dessa pessoa. Se vocês perguntarem para mim o que aconteceu, aconteceu o bullying com ele, aconteceu que ele sempre me dizia que uma pessoa me conhecia e essa pessoa gostava de mim e que eu conseguia fazer as pessoas gostar de si mesma. Isso ele falando num momento, e realmente eu acompanhei. E eu tenho certeza absoluta que hoje em dia, pelo que ele está, ele deve ser uma pessoa extremamente realizada. Então vejam bem, o bullying levou esse aqui para o suicídio. E o bullying, eu tenho certeza que era bullying no começo, com esse rapaz, hoje em dia ele é uma pessoa conhecida no mundo todo. Talvez, se eu vá dizer para ele, provavelmente ele deve se lembrar de mim no passado. Mas também a importância não é essa. O que eu sei é que eu já vi o nome dele, eu leio os jornais europeus até agora, e eu leio nos jornais da Europa o nome dele e nunca tentei interpretar para as pessoas, porque de repente pode dizer que eu estou até inventando alguma coisa, mas eu tenho certeza absoluta, eu tenho o nome dele, tenho a ficha dele, aquela coisa toda. Então, resumindo, o que eu queria dizer para vocês é que o bullying e o suicídio e a depressão formam um trio.
E o que ajuda ou não ajuda, ou como é que começa, depende do que eu faço quando os outros fazem bullying comigo. De repente, eu posso dobrar a cabeça para o bullying e acabar como o Van Gogh, ou então fazer como esse rapaz que eu falei para vocês, que eu não vou falar o nome dele, a história que eu vou contar é de outra pessoa, uma pessoa que eu posso contar a história dela, porque eu tenho acesso a essa história e ela permite que eu conte, eu vou colocar para vocês o que o bullying pode fazer de bom para alguém. Espero que vocês não tenham ficado chateados hoje, só que, por favor, eu já tendo filho, menina, menino, gordinho, gordinha, pouco cabelo, muito cabelo, enfim, toda uma série de coisas, e as pessoas hoje em dia se tornam cada vez mais complicadas e amplificadas pelo bullying na internet, a família, aquela coisa toda. Então, espero que vocês tenham me aguentado nesse tempo, mas às vezes a gente tem que falar sério. E eu estou falando sério porque, vou voltar a repetir, o bullying, no começo, com o meu moço, que eu coloquei para vocês, eu tenho certeza, foi um dos livros que eu li, que a autoimagem dele foi aquela que ele destruiu. Muito obrigada para vocês e nos encontramos daqui uns dias para me encontrar o outro lado do bullying e como se faz para que o bullying não chegue a tal ponto.